Olá pessoal, aula 55, 1940, a Guerra Relâmpago, a invasão da França e a Batalha da Inglaterra. Então, vamos começar a guerra agora. Tá bem? Então, é claro que essas aulas que eu estou gravando aqui, elas vão ser muito resumidas, porque falar da guerra é tanta coisa que eu não posso gravar tudo. Nós vamos ver isso aqui, analisar isso aqui em aula, mas aqui na gravação eu vou só dar um resumo, um guia do estudo para que vocês grifem o livro e respondam as questões, tá bom? Capítulo 15, a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui logo de cara, no capítulo 15, na página 24, nós temos uma fotografia de um monumento nazista, nós vamos ver aqui, e em seguida um cartaz de propaganda. A fotografia do monumento nazista mostra aqui as formas físicas ideais para os nazistas. Então os nazistas acreditavam que existia uma forma física ideal, que só determinados povos do mundo teriam, e que esses eram superiores. É a teoria da eugenia, a teoria de que existem raças que são superiores a outras raças e que os nazistas adotavam essa teoria. Mediam as pessoas, inclusive, para ver se estavam encaixadas dentro dos padrões que eles consideravam padrões raciais ideais, né? E o cartaz é um cartaz que está escrito aí em cima, o estudante alemão. Então tem um rapaz, de acordo com as medidas raciais ideais, etc., vestido com um uniforme, ele não é um soldado, é um estudante, diz aqui, mas ele está vestido quase que um uniforme, né? Segurando a bandeira nazista, a gravata dele também tem o símbolo nazista, então continua embaixo, o estudante alemão luta pelo Führer e pelo povo. O Führer aqui é o Hitler. Então, o alemão, o estudante alemão, o jovem alemão, deve lutar pelo Führer e pelo povo. Bom, a guerra vai começar com a invasão da Polônia pela Alemanha, em setembro de 1939. Antes disso, a Alemanha tinha engolido já alguns países em volta, algumas regiões em volta, como, por exemplo, a Tchecoslováquia. Né? E cada vez que o Hitler engolia um país desses, contra todos os tratados, né? A Alemanha e a Inglaterra falaram, não, deixa ele engolir, não vamos brigar. Né? Deixa ele ir comendo aqueles países. Está certo que a gente fez tratado de amizade com esses países, está certo que a gente disse que ia defender eles, mas não vamos defender, não. Né? Vamos ser covardes e vamos deixar o Hitler tomar conta de tudo. Essa atitude, que não é uma atitude de não agressão só, foi uma atitude de covardia, foi escandalosa na época. Isso marcou a política inglesa de uma forma vergonhosa. O primeiro-ministro depois, que criticava o futuro primeiro-ministro, que era o Churchill, ele dizia, vocês têm que escolher entre a vergonha e a guerra. Vocês querem escolher entre a vergonha e a guerra. Para não ter guerra, a gente passa a vergonha. E vocês escolheram, então, não passar a vergonha. O que vai acontecer é que vocês vão ter a guerra também. E realmente o que aconteceu. Tá? Bom, depois de ceder uma série de países, o Hitler invade a Polônia em setembro de 1939. Aí, como não era mais possível protelar, os ingleses então mudaram de ministro, colocaram como primeiro-ministro então esse que era contra a Alemanha, que era o Churchill, e aí começou a guerra. Só que a Polônia, a França e a Inglaterra não estavam nem um pouquinho preparados para a guerra. A Alemanha estava. A Alemanha estava preparada há muito tempo antes. E a Polônia foi arrasada pela Alemanha em 2 semanas, destruiu a Polônia. Ao mesmo tempo que a Rússia invadiu pelo outro lado, para acabar ainda mais com a Polônia. Em seguida, qual foi a reação? Quando o Hitler invade a Polônia,
Qual foi a reação inglesa? Eles jogam panfletos em cima da Alemanha, dizendo, olha, o líder de vocês é ruim, né? Vocês vão ser arrastados para uma guerra, não vamos brigar. Né? Os alemães, bom, debocharam disso e o que aconteceu? A Alemanha começou a invadir os outros países em volta. Invadiu a Dinamarca, invadiu a Noruega, invadiu a Bélgica, invadiu a Holanda, invadiu o Luxemburgo e invadiu a França. E quando a Alemanha invade a França, toda aquela trincheira que a França tinha feito para defender a França da Alemanha não adiantou nada. Eles passaram por cima daquilo tudo e destroçaram completamente a França em pouquíssimo tempo. Quando ele invade a França, divide a França, o Hitler divide a França em duas metades, e tem aqui, no livro de vocês, isso está onde? Deixa eu ver. Ah, está aqui, na página 30. A França foi dividida em duas metades. A primeira metade, a parte vermelha aí, é a parte ocupada pelos nazistas. E depois eles fizeram uma outra França, uma França chamada capital de Vichy, né? Então chama-se a capital de Vichy, que era uma França governada pelos franceses, mas na verdade aliada do nazismo também. Os verdadeiros franceses que não queriam lutar contra isso fugiram ou ficaram escondidos na resistência. E a França organizou um governo no exílio, lá na Inglaterra, comandados por um general francês, de Gaulle, para lutar contra a Alemanha. Bom, mas foi uma espécie de massacre também na França. Dentro do território da França, havia 400 mil soldados ingleses, que foram atacados pelos nazistas também e não tiveram possibilidade nenhuma de reagir. Então eles foram fugindo em direção à praia, a praia que do outro lado está a Inglaterra, né? Para ver se eles conseguiam fugir e alguém viesse buscar eles, para que eles fossem levados de volta para a Inglaterra. Graças a uma habilidade tremenda do Churchill e graças a uma organização voluntária do povo inglês, que mandou um monte de barquinhos para a França, eles conseguiram tirar os soldados. 300 mil soldados foram retirados da França e salvos na Inglaterra, mas perderam tudo. Perderam todas as armas, inclusive as armas de mão, inclusive fuzil, largaram tudo e foram para a Inglaterra, mas pelo menos salvaram os soldados. Chamou-se Retirada de Dunkirk. Tem um filme muito legal que mostra isso aí. E agora, então, a França derrotada, os alemães ameaçaram agora iam invadir a Inglaterra. Era o próximo alvo. Lembre-se, nessa época a Inglaterra está sozinha. Entende? A Inglaterra não, porque a Rússia tinha passado para o lado da Alemanha. A França tinha sido derrotada. Os Estados Unidos diziam, não, nós somos neutros, não vamos entrar na guerra. Então a Inglaterra está lutando sozinha contra os ingleses. Havia um medo tremendo, mas eles resistiram, graças a esse primeiro-ministro, né, que dizia, não, nós vamos resistir. Né? E aí os alemães começaram a bombardear, a atacar a Inglaterra, atacar os aeroportos ingleses da França, né, do outro lado. A distância entre a França e a Inglaterra, no lugar mais curto, é 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros de distância, o pessoal vai a nado. E aí, então, começou a Batalha da Inglaterra. A Batalha da Inglaterra foi a luta dos ingleses para conter os ataques aéreos alemães, né, que durou bastante tempo e que era uma espécie de preparação para a invasão que os alemães iam fazer na Inglaterra. Os Estados Unidos eram neutros, mas extraoficialmente eles apoiavam os ingleses e mandavam todas as munições e suprimentos que os ingleses necessitavam. Só que, para chegar dos Estados Unidos na Inglaterra, era preciso atravessar o oceano e os alemães tinham colocado um monte de submarinos ali em frente à Inglaterra para atacar os navios norte-americanos que trouxessem mantimentos. A situação para os ingleses estava terrível. Né? Paramos aqui.